Olá, queridos, graça e paz. Olha só o tema dessa mensagem: o poder da religião, o lado positivo da religião evangélica. O mundo, sistema religioso, não, porque eu estava no mundo, música do mundo, tem essa heresia no meio religioso evangélico, né? Então eu coloquei o mundo, a religião e a graça. Então eu vou falar dessa breve mensagem. No final eu vou colocar alguns testemunhos que o testemunho edifica muito a fé da gente. E você que está entrando na graça aí, assistindo uma mensagem pela primeira vez, eu peço que você assista. Inclusive, eu tenho uma playlist com o título da primeira playlist: Vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chaves e eu sou do canal Acorda Povo de Deus. Passei 14 anos no sistema religioso evangélico Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus e estou desde 2018 propagando essa graça maravilhosa. Se você entender o evangelho da graça, se Deus tirar o véu da religião, você vai ter uma paz indescritível. E mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros. Claro que quando eu combato e denuncio o sistema religioso, os pastores, eu não estou generalizando. Existem homens honestos, porém, eles são vítimas do sistema. Todos os pastores, eu digo pastores entre aspas, porque não existem nem pastores e muito menos profetas. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Esse livro aqui, ele é um livro histórico, não é profético, é histórico. Foi a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Mas é graças a esse livro que nós conhecemos o nosso único e verdadeiro Deus. Mas esse livro é histórico, não é mais profético. Então, se você entender a graça, se Deus tirar o véu, pode ter certeza, você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Então, esse é o tema da mensagem da graça que liberta os evangélicos da escravidão da religião. São verdadeiros apriscos com CNPJs. O poder da religião, o lado positivo da religião evangélica, o mundo, a religião e a graça. É comum, de vez em quando, eu assisto aqui, eu leio comentários de pessoas dizendo: Júlio, quer dizer que na graça pode tudo? Como se eu propagasse aqui libertinagem. Eu não prego libertinagem, eu prego liberdade de espírito. É diferente. E eu, mais do que ninguém, né, eu sou a prova viva, o meu testemunho de que a graça não é libertinagem. Né? Eu estou desde 2018, entendi o Evangelho da Graça, e em mim só mudou uma coisa, que hoje eu descanso, hoje eu tenho uma paz, hoje eu não tenho medo do diabo, do inferno. Eu sei que diabo nunca foi um ser espiritual. Eu sei que inferno sempre significou sepultura, que salvação na Bíblia sempre se referiu à grande tribulação de 70 AD. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Salvo e condenado de quê? Da grande tribulação de 70 AD. É maravilhoso o entendimento da graça. Então eu continuo a mesma pessoa, eu não mudei absolutamente nada, eu continuo vivendo para a família, para os filhos, netos, para a empresa. Continuo, sou casado, bem casado há 23 anos, fiel à minha esposa. Continuo sem beber, sem fumar. Ou seja, não mudou em mim absolutamente nada. Repito, eu não prego libertinagem, eu prego liberdade de espírito. Então é muito comum as pessoas: Júlio, quer dizer que na graça pode tudo? Sempre pude, né? Até as próprias punições são de Deus. Em cada país tem as punições e todas elas são de Deus, porque eu creio que tudo é da vontade de Deus. Ou tudo é da vontade de Deus, ou ele simplesmente não existe. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada fazendo a vontade de Deus, porque o bem e o mal pertencem a Deus. E por mais trágico e estarrecedor que seja, o final, quando é o final? Quando a carne tomba, o final sempre é glorioso,
quando a carne tomba, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. E o que nós estamos fazendo aqui nos dias de hoje? Cada um cumprindo o propósito do Criador. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2:14. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Então, esse é o tema da mensagem: o poder da religião, o lado positivo da religião evangélica, o mundo, a religião e a graça. Eu vou colocar alguns vídeos maravilhosos, bem curtos. Você vê do poder da religião que prova que as religiões são de Deus. Quando eu estava no sistema religioso evangélico, eu dizia, né? Nenhuma religião é de Deus, só o evangelho. Se a pessoa chegasse para mim e dissesse: Ô Júlio, você é religioso? Eu disse: não, eu já fui religioso. Eu já fui católico, eu já fui espírita. Hoje não, hoje eu sou evangélico. Era um perturbado, né? Então, eu dizia que nenhuma religião é de Deus, que a pessoa tinha que ser evangélica. O mundo tinha que se converter à religião evangélica. Percebeu aí o grau de feitiço? É uma macumba evangélica isso, né? Só que hoje na graça, gente, eu entendo perfeitamente que todas as religiões são de Deus. Porque Deus não é a favor da unanimidade. Agora, eu creio também que o entendimento da graça, tudo se encaixa, tudo faz sentido, tudo é perfeito e é muito mais coerente o entendimento da graça de Deus. Tudo faz sentido. Agora você só vai ter esse entendimento se Deus tirar o véu. Se Deus não tirar o véu, você não vai compreender e esse canal não foi feito para você. Sendo assim, não perca tempo nesse território. Você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Quando a sua carne tombar, o espírito volta para Deus. Agora, se Deus decidiu não abrir o seu entendimento, quem sou eu? Quem somos nós? O entendimento é de Deus e o não entendimento é de Deus. Vou colocar um vídeo, depois eu vou, na medida que eu vou colocando o vídeo, eu vou fazendo alguns comentários, tá bom? Vamos lá. Enxergou na minha tormenta, me doe meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na. Você vê aí a transformação que a religião fez. Fez comigo, fez com minha esposa. Deixa eu abrir um parênteses aqui com relação ao meu testemunho da minha esposa. Quando eu conheci Márcia, Márcia, ela bebia muito, ela tomava muita cerveja e fumava muito. E eu, as minhas farras sempre foram da noitada. Eu gostava de música ao vivo, né, restaurante com músicas ao vivo. Então, na sexta-feira, quem ligasse para mim e dissesse: Júlio, vai para onde? Então, quem saísse comigo sabia que na mesa do restaurante tinha comida, eu sempre gostei de comer bem. Tinha bebida, eu não bebia, mas andava com um litro de Johnny Walker na mala do carro, e mulheres. Então, eu sempre, antes de conhecer Márcia, eu sempre fui mulherengo. O meu vício era trabalhar e jogar bola. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu sempre gostei de jogar bola e de trabalhar. Trabalho desde os 13 anos e até hoje eu trabalho mais de 12 horas por dia. E quem disser aí que eu sou escravo, não sou. Eu amo a minha profissão e realmente o meu vício hoje é trabalhar e viver para a família. E quando eu conheci Márcia, pronto, ali ela me conheceu, nós nos conhecemos e fomos morar juntos. E logo em seguida entramos na religião através de João Arriba e Palharim, que tinha inaugurado aqui em João Pessoa e estava indo para Recife. Todos sabem, quem me conhece sabe, eu sou corretor de imóveis desde 87. E nessa época ele passou, um pastor dele passou e viu uma faixa minha com meu telefone em um prédio comercial na Avenida Caxangá.
Então eles entraram em contato comigo, foi quando eu tive o primeiro contato com os evangélicos, pastores, tudo. Eu lembro que João Ribe teve no meu escritório e ele disse, quando eu contei algumas coisas que tinham acontecido comigo, né, eu sofri 2 assaltos em 20 dias, fiquei 1 hora amordaçado, quebrei, e eu comprei um lava-jato, e foi nesse lava-jato que eu conheci João Ribe Palharim. E ele disse, ó, Júlio, obra do Satanás, se você quiser a gente dobra o joelho aqui, e você aceita Jesus. E eu não sabia nessa linguagem, obra do Satanás, Deus tem um propósito para você, dobrar o joelho, aceitar Jesus. Ora, eu estava numa crise financeira muito grande na época, e esse prédio, a locação na época, isso já faz mais de 20 anos, o valor era R$ 8.000. E ele disse, e aí, você quer aceitar Jesus? E eu não sabia o que era isso, né? E eu disse, pastor João Ribe, vamos fechar primeiro o negócio, depois a gente vê esse negócio de aceitar Jesus. Porque eu estava querendo fechar o negócio. E passou alguns dias, nós fechamos o negócio, eu recebi minha comissão, veio a inauguração da Paz e Vida, engarrafamento na Avenida Caxangá, eu achei que fosse algum engarrafamento, alguma batida, alguma coisa. Ele tinha ligado para mim e disse, ó, Júlio, vocês em Márcia não estão convidados não, vocês são intimados a comparecer. E já tinha um lugar reservado lá, né? O corretor, a sua esposa, o corretor que alugou o prédio, enfim. E aquele engarrafamento na avenida, eu digo, meu Deus, o que é isso? Alguma batida? Não, era a presença de João Ribe, né, que eu até então não tinha, eu nunca tinha ouvido falar nele. Depois foi que eu conheci que ele tinha as ilustrações do reino de Deus, aquelas heresias dele, né? E ele é conhecido no Brasil inteiro, enfim. Então a igreja, a inauguração da Paz e Vida em Recife, lotada. No dia da inauguração, a minha esposa aceitou Jesus. Ela sempre teve o conhecimento da palavra. A mãe já era evangélica, os irmãos, a irmã. Então ela tomava a cerveja dela e ela já falava de Jesus. Ela sempre teve o conhecimento da palavra no sentido da Bíblia, né? E no dia da inauguração ela aceitou Jesus. E eu, 3 meses depois, frequentando a igreja, conhecendo lá os pastores, eu sempre me aproximava, sempre fui muito próximo dos pastores. Normalmente esses pastores da Paz e Vida, eles vêm de outros estados e eles não conhecem nada. Então eu me aproximava muito do pastor, da esposa, para ajudá-los. E 3 meses depois eu aceitei também Jesus. Não tem isso na Bíblia. É uma heresia esse negócio de aceitar Jesus. Gente, se uma pessoa bebe, fuma, se prostitui, trai a esposa, vive, humanamente falando, uma vida totalmente desmantelada. E essa pessoa ou esse casal vai para um retiro, né? Ficam confinados ali os casais, no retiro evangélico, tem muito, espírita, católico, e esse casal volta, esse marido principalmente, volta sem beber, sem fumar, sem se prostituir e fiel à esposa. Eu vou dizer que a religião fez mal a esse camarada? Não, muito pelo contrário, fez bem, o que prova que as religiões são de Deus, inclusive a evangélica. Então, quando eu conheci minha esposa, eu parei de fazer farra, me dediquei somente ao trabalho e constituí uma família. Márcia, de imediato, ela parou de beber e fumar. Hoje, ela não toma nem refrigerante. Faz uns 10 anos que nem refrigerante ela toma. Então parou de beber, parou de fumar, parou de ir para a noitada, se casou comigo e hoje nós somos felizes. Eu vou dizer que a religião fez mal a essa jovem aqui? Claro que não. Eu sou a prova viva de que a religião realmente tem um poder de transformar as pessoas. O que é importante que a gente entenda que onde essa mulher estava aqui agora, essa daí, isso também é de Deus. Porque o sistema religioso apresenta uma imagem de que essa mulher nessas vestes aqui, ela é do Satanás, ela é uma Jezabel, né? E Jesus resgatou ela como se isso aqui não fosse de Deus, mas isso aqui também é de Deus. Então, quando a pessoa está no vício, eu creio que também é da vontade de Deus, quando eu creio que tudo é da vontade de Deus. É isso que os religiosos não compreendem, que existe o mundo, isso aqui que eles chamam de mundo, existe a religião e existe a graça. Ora, eu estou na graça, minha esposa não frequenta mais nenhum. Quando eu entendi a graça, nós saímos da denominação, era a última nossa foi Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus.
Minha mãe não frequenta mais a religião evangélica. Meus 4 filhos não frequentam igrejas evangélicas. Ou seja, o que eu quero que entenda é que existe isso aqui, ó. Existe o mundo, existe a religião e existe a graça. É lógico que alguém perguntar a mim, Júlio, você prefere que o seu filho vá para uma vigília da Assembleia de Deus? Meu Deus. Ou você quer que ele vá para uma balada de madrugada passar a noite com os amigos? É lógico que eu, como pai, vou preferir das duas opções que ele vá para a vigília na Assembleia de Deus. Passe a noite lá. Para mim, eu fico mais tranquilo, vou dormir mais tranquilo. Eu reconheço isso. Só que existe uma terceira opção. Essa terceira opção, eu vivo nela, minha esposa vive nela, minha mãe, meus 4 filhos e todos vocês que compreenderam a graça. Eu sei que a religião tem esse poder, seja ela qual for, o que prova que todas elas são de Deus. Eu tenho um amigo meu aqui que é da religião espírita. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que bebia, que fumava, que consumia droga. Hoje ele frequenta o centro espírita e é uma pessoa maravilhosa. Né? Espírito perfeito, quando a carne tombar, o espírito volta. No âmbito espiritual, não muda absolutamente nada. Nem na época da Bíblia, de Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Mateus, Lucas, João. Não muda nada. Nem nos dias de hoje, quando a carne tomba, o espírito volta para Deus. Vou colocar mais um vídeo e você vê a transformação que a religião faz. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou minha. Vou dizer que a religião fez mal a esse cidadão? Óbvio que não, né? Faz-me morrer pras coisas desse Olha a letra. faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas e me curar. A queresia, batismo nas águas. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma. Eu vou dizer que a religião fez mal a essa jovem. A alegria dos pais dela. A menina estava no mundo, se prostituindo, bebendo, e agora vai para esse lugar chamado de igreja. Foi bênção? Lógico que foi. O que eu quero que todos compreendam é que existe uma terceira opção, que é essa que nós vivemos. E que ela, quando estava nessa vida, é de Deus. Deus simplesmente tirou ela daqui e trouxe para cá. Ele poderia ter feito o inverso. Esses dias eu vi um testemunho de uma ex-pastora, 22 anos como pastora, hoje está feliz na Igreja Católica. Vai entender isso? Olha essa aí. Me enxergou na minha tormenta, me livrou dos problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu. Eu vou dizer que a religião fez mal a essa jovem? Claro que não, né? Para finalizar esse vídeo aqui. Isso aí é forte, viu? Eu vou dizer que fez mal a esse jovem. Eu interajo aqui com ateus e principalmente homossexuais. São abençoados, são eleitos. E todos eles estão fazendo a vontade de Deus. Eu creio nisso.
Bom, você viu aí alguns vídeos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, humanamente falando, mas elas não saíram das trevas, do Satanás e vieram para Jesus, não. Até porque Jesus não existe mais. Então eles utilizam muito esse versículo de 2 Coríntios 5,17 para enganar os evangélicos, dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa passa por essa fase aqui e aceita Jesus, logo eles pregam esse versículo aqui, 2 Coríntios 5,17, para introduzir o quê? Para introduzir o dízimo, as ofertas, ir para o monte, falar a terra decanta lipa na chulipa, você agora não vai beber, você não vai fumar, você não vai à praia, você não vai jogar bola. Ou seja, a pessoa deixa literalmente de ser uma pessoa normal, não necessariamente isso aí, mas deixa de ser uma pessoa normal para se transformar numa ovelha. É uma metamorfose, né? Então tem a metamorfose do inseto gafanhoto que evoluiu, virou um demônio, o devorador, e tem a segunda metamorfose de uma pessoa normal, né? Digamos, o cara é católico, espírito, toma a cervejinha dele, vai jogar a bola dele, vai para a praia, vai para uma música ao vivo, toma uma cervejinha. Ou seja, esse rapaz, essa pessoa é absolutamente normal e quando vira evangélico, eis que tudo se fez novo. Ou seja, deixou de ser uma pessoa normal e houve uma metamorfose. Virou literalmente uma ovelha dentro desse lugar chamado aprisco, com o nome de igreja. E eles injetam isso aí, é uma lavagem cerebral, né? Porque a estratégia do sistema religioso é o quê? Doutrinar e manipular. Primeiro ele doutrina, depois eles manipulam. Então é comum quando a pessoa aceita Jesus, logo recebe esse versículo aqui, ó. Meu irmão, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Mas só que Paulo não está dizendo nada a ver com isso. Paulo está dizendo assim que meus irmãos de Corinto, judeus, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguns de vocês aqui reconheceram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram, que ele ressuscitou, vocês estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ou seja, as práticas judaicas, a lei de Moisés, as 613 leis da Torá, o ministério de condenação, de morte, de sacrifício, de cerimonialismo, essas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é o Cristo ressuscitado. Romanos 7,4. Nós morremos para o Nazareno, para pertencermos ao outro. Que outro? Vírgula, aquele que ressuscitou dos mortos. O evangelho da incircuncisão que Paulo dizia. Então Paulo estava depois da cruz e dizendo para aqueles que reconheceram que Jesus era o Messias e que ele havia ressuscitado, nova criatura é. As coisas velhas, as práticas judaicas de Moisés já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebe que não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos dos dias de hoje, quando as pessoas saem do mundo e aceitam Jesus. Bota entre aspas nisso. Percebeu aí a heresia do sistema religioso? E esse vídeo prova, sem dúvida, eu creio que os sistemas religiosos são levantados por Deus. Eu tenho consciência disso. E tem pessoas que dizem, Júlio Chaves, e por que você combate e denuncia o sistema? Porque eu também estou fazendo a vontade de Deus. Né? Davi, quando disse, Senhor, me livra dos meus inimigos. Deus não procurou saber quem eram os inimigos de Davi, não. Os inimigos de Deus foram levantados por Deus, gerados por Deus, criados por Deus. Porque Deus nunca teve inimigos, Deus nunca esteve guerreando. Isso é mais uma mentira do sistema religioso. Então essas pessoas que estão no mundo estão fazendo a vontade de Deus. Simplesmente Deus tira de um canto e traz para o outro. Só que humanamente falando, isso é maravilhoso. As pessoas fazerem o que estavam fazendo e hoje vive, vai para a igreja, continua, passou a ser um perturbado religioso, mas é melhor do que estar nessa vida. Eu, como pai, eu reconheço isso. Mas o que
espero assim que todos compreendam, é que existe uma terceira opção. Existe esse mundão, humanamente falando, existe as religiões, principalmente a religião evangélica, e existe a graça. Essas pessoas aí que aceitaram Jesus vão o quê? Vão se tornar uns zumbis. Estão sendo enganados por um sistema religioso. Mas, humanamente falando, é melhor estar nesse sistema religioso do que estar nesse mundo. Principalmente para um pai e para uma mãe. Não é? E esse versículo aqui não tem absolutamente nada a ver com o que os pastores pregam e ensinam. Gente, vou colocar aqui uns testemunhos. Olha só. Jefferson, graça e paz. Passei a ter uma paz espiritual tão grande depois que passei a entender suas palavras. Dificilmente, impossível, Jefferson, dificilmente serei enganado pelos lobos que vivem pregando esse medo nas igrejas. Fiquem com Deus, meus irmãos. Então não tem como, né? Quando a gente entende a graça, Jefferson, a gente não passa nem mais na calçada. Então é impossível você um dia ser enganado pelo sistema religioso, porque você sempre foi um filho da livre, você nunca foi um filho da escrava, você nunca foi ovelha. Nós estávamos nesses alçapões, na escravidão, mas nós nunca fomos ovelhas, nós nunca fomos filhos da escrava. E no tempo determinado por Deus, ele tirou o véu e abriu o nosso entendimento. Celso Cardoso, graças a Deus, irmão Júlio, faz 5 anos que saí fora do sistema religioso e estou em paz com a graça de Cristo. Eu e minha família estamos livres do sistema religioso. Deus te abençoe grandemente sua vida. Sou aqui de Marília, interior de São Paulo. Viu aí, gente, que vale a pena compartilhar? É maravilhoso quando a gente lê isso, a gente vê Deus nos usando, né? E vale a pena, eu tenho dito, tem valido sim, tem valido a pena propagar a graça. Então não pense não, compartilhe as mensagens da graça. São 70 milhões de evangélicos que nunca ouviram a mensagem da graça. Outro testemunho aqui de Manuel Silva. Tinha uma tia, olha só esse testemunho, eu tinha uma tia que amava muito. Era muito católica, assim como a minha avó, e morreu com um terço na mão. Pensava sempre que ela tinha ido para o inferno. Depois que passei a conhecer a graça, aqui nesse canal, minha vida mudou. É exatamente o testemunho que eu tenho, que eu passei 14 anos achando, acreditando, né, que minha avó estava no inferno, porque também era muito católica. E eles pregam 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não erreis, que Paulo fala, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. E eles pregam que reino de Deus é céu, e se não vai para o céu, vai para onde? Para o inferno. E eu passei 14 anos acreditando que minha avó estava no inferno, assim como o Manuel, né? A tia morreu muito católica, com terço na mão, morreu. Ele aceitou Jesus, pronto, a tia foi para o inferno. Porque é isso. Você viu aí a importância da gente compartilhar? Quantos evangélicos estão aí sofrendo, acreditando que seu pai está no inferno, seu avô vai estar no inferno, que sua mãe morrer, se ela morrer, vai para o inferno, que o irmão que morreu nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, morreu, está no inferno, ou se não morreu, se morrer, vai para o inferno. Você viu aí a pessoa ter a certeza que inferno sempre significou sepultura? Os evangélicos não ficam atentos, por exemplo, em compreender que no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, em momento nenhum fala de inferno, de sofrimento. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, em nenhum momento fala de inferno, de sofrimento. Por quê? Porque esse inferno de sofrimento nunca existiu. Você já pensou, basta a pessoa compreender isso. Gente, se a pessoa compreender que inferno sempre significou sepultura, olha a bênção que vai ser, vai começar a abrir a mente da pessoa e começar a gerar uma metanoia na mente da pessoa. A pessoa logo vai dizer, poxa, se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na Terra? Eu sei que muitos evangélicos não conseguem viver sem esse tal de Satanás. Inferno sempre significou o lugar dos mortos. O inferno falado por Jesus foi o Geena, um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Nesse lixão, nesse crematório, jogava-se pessoas e animais mortos
enxofre. Por quê? Por causa do odor e manter o fogo aceso e os vermes brotavam. Os pastores sabem disso. Mas você acha que ele vai pregar que inferno é lugar de sofrimento ou que é um crematório, um lixão, lugar dos mortos? É lógico que ele vai dizer que é inferno de sofrimento, porque a estratégia do sistema religioso é levar medo e terror. Se você entender a graça, se um pastor pregar a graça, no domingo, no próximo domingo, a igreja vai estar vazia. Os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Desde quando um sistema religioso tem interesse que sejamos felizes? Não! Você tem que ser escravo, você tem que ser ovelha para que gere receita para eles. Se você entender a graça, você vai ter uma paz indescritível. Olha só, isso aqui eu achei interessante que esse camarada aqui, o povo africano sofre muito, né? Arrebatamento. Volta de Jesus ocorre entre hoje e amanhã, entre ontem e hoje, diz pastor sul-africano. Como os evangélicos estão sendo enganados, como nossos amados irmãos aí africanos estão sendo enganados. Tem um camarada aí, um cão guloso aí, um perturbado aqui no Brasil, que ele já disse várias vezes, né? Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar tal dia. Só pode ser poder de Deus uma pessoa continuar seguindo essa tranqueira aqui. Esses erros. Tem um brasileiro aqui, que eu não lembro o nome dele, que ele já errou várias vezes. Como é que uma pessoa vê um absurdo desse e continua compartilhando, seguindo, frequentando? Como é que pode? Só pode ser poder de Deus. Tenho falado aqui em várias mensagens que a volta de Jesus aconteceu em Atos 2,4. Ele disse em João 14,28: Eu vou voltar para vocês. Vocês quem? Os discípulos. Todos aqueles que creram que Jesus era o Messias, eles receberam o Espírito Santo em Atos 2,4. A volta de Jesus, que os evangélicos tanto aguardam e que o sistema religioso prega muito, porque gera muita receita, aconteceu em Atos 2,4, quando o Espírito Santo entrou em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28 e o que Jesus disse em João 14,28. Eu vou voltar para vocês. Então a volta de Jesus foi Atos 2,4, quando o Espírito entrou em toda a carne, dos eleitos, daqueles que creram, só os que creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Uma coisa foi a volta de Jesus, Atos 2,4. Outro episódio foi a vinda dele trazendo juízo para Israel, Apocalipse 14,7. A Bíblia, ela fala muito mais da vinda do que da volta. Hebreus 10,37, Paulo disse: em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Virá, não voltará. Até porque quando Paulo falou isso em Hebreus 10,37, Jesus já tinha voltado para ele. Ele já estava com o Espírito Santo. Então a Bíblia fala muito mais da vinda do que da volta. Apocalipse 14,7. O seu juízo, a sua vinda chegou. Faz 1.500 anos que o sistema religioso diz: meu irmão, o juízo está à porta. João falou há 2.000 anos: o seu juízo chegou. Verbo presente da época. Ou seja, a volta de Jesus, Atos 2,4, e a vinda de Deus trazendo juízo. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo, e todo olho verá. Apocalipse 1,7. Nuvem significa juízo. Todo olho o verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a vinda dele, não a volta, a vinda dele trazendo juízo para Israel, onde mais de 1 milhão de judeus morreram. Ali foi a grande tribulação que os pastores pregam, que nós vamos passar pela grande tribulação. Como os evangélicos estão sendo enganados. Então, o prazo termina hoje, né? Até meia-noite, né? Essa abençoada aqui disse que Jesus vai voltar ontem ou hoje. Eu fico imaginando Deus revelando: olha, profeta, diz aí que eu vou voltar, se não hoje, amanhã, viu? É porque eu estou em dúvida, entendeu? Como é que a pessoa acredita nisso? Só pode ser poder de Deus, né, gente? É um feitiço, é uma macumba evangélica e uma grande fonte de renda desse sistema religioso. Jesus está voltando, estamos nos últimos dias. Cuidado, meu irmão, onde você vai passar
a sua alma. Alma significa nefesh, nefesh no hebraico, que significa vida. Só que tem um versículo que eles usam: que vale um homem ganhar toda a riqueza desse mundo e perder a sua alma. Porque quando ele diz alma, eles espiritualizam tudo e enganam os evangélicos. Só que a tradução correta é: o que vale um homem ganhar a riqueza desse mundo e perder a sua vida. Tem nada de âmbito espiritual, gente. Jesus está dizendo lá, rapaz, o que vale a pena tu conquistar patrimônio, fazendas, se tu vai morrer, abençoado. É isso que Jesus está dizendo. Mas os pastores pregam alma para espiritualizar tudo e levar medo e terror para os nossos amados irmãos evangélicos. Quero mandar uma saudação aqui para esse abençoado de Moçambique. Esse pastor aqui é da África. E o Ernesto Maculi está sempre interagindo com a gente aqui. Ernesto, graça e paz, querido. Obrigado pelos comentários. Você está sempre interagindo e eu aproveito a oportunidade para mandar uma saudação abençoada, uma grande saudação para todos de Moçambique, da África. Ele botou aqui: abraço, irmão Júlio, como sempre, daqui de Moçambique. Deus abençoe muito e faça seu trabalho prosperar. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Ernesto Macule, de Moçambique. Abraço, Ernesto. Graça e paz, querido. Gente, é isso aí. Tudo isso aqui é mentira do sistema religioso. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, a aberração do dízimo, apocalipse, afastados e desviados, impossível. A volta de Jesus foi Atos 2:4, a vinda dele, Apocalipse 14:7. Ganhar almas para Jesus, heresia. Batalha espiritual nunca existiu. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo nos dias de hoje. Até porque seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura e o juízo foi em 70 DC. Línguas estranhas eram idiomas. Esse negócio de terra decanta lipa na chulipa, isso é picaretagem. O cara sabe que está mentindo. Ele sabe que está enganando. Demônios, curas e ressuscitar os mortos não existem mais. A besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi um movimento da época. A Bíblia, como livro profético, é heresia. O futurismo é insano, bem como essa palhaçada desse pentecostalismo. Tá bom, gente? Então, é uma mensagem mais ou menos breve, né? Então eu peço que você acesse a playlist do canal. A primeira playlist é: vou provar que os evangélicos estão sendo enganados. Peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Tem muitas pessoas que gostam das mensagens, mas ainda não se inscreveram. Eu nunca vou pedir nada a ninguém. 1 Coríntios 9:18, que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente. Tá certo? Então, peço que você se inscreva no canal, você que gosta, você que acompanha, se inscreva no canal. Vamos aqui fazer esse canal crescer. São 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Eu peço que você se inscreva, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. É muito bom quando você dá um like, dá um joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o comentário edifica muito a fé das pessoas. Eu vou fazer o possível para todas as mensagens eu colocar alguns comentários que edifica muito a minha fé e de todos. E compartilha essa mensagem no grupo do WhatsApp, de Facebook. Prega, você compartilha e Deus abre o entendimento. E vocês estão vendo aí os testemunhos que provam que vale a pena a gente compartilhar, gente. Tá bom? Então dá um like, dá um joinha, deixe seu comentário e compartilhe. Meu canal de comunicação continua: Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Tem algumas pessoas aqui, eu não estou lendo todos os comentários, não tenho condições, mas eu leio de vez em quando, pessoas: Júlio, me dá teu WhatsApp. Olha, o meu WhatsApp ele é 100% profissional e às vezes fica até na imobiliária com os corretores. Então, se você quer interagir comigo, entre em contato no WhatsApp, no e-mail. De repente eu mando o meu WhatsApp para você, você manda o seu. Mande um e-mail para mim, você que quer conversar comigo no telefone, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Eu não posso colocar meu WhatsApp nos comentários, tá bom? Tá certo? Então esse foi o título da mensagem
para a gente crescer na graça e no conhecimento. O poder da religião, o lado positivo da religião evangélica, assim como todas. O mundo, a religião e a graça. Tá bom? Um beijo no coração de todos, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos. Dá um like, dá um joinha e se inscreva no canal. Tchau, tchau.